Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam plenas em vossos corações. Oremos como o salmista, que diz: Venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois a tua instrução é o meu deleite. Queridos, hoje chegamos ao 13º dia de exposição do livro do profeta Isaías e nos deteremos sobre os capítulos de 44 a 46. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai amado, obrigado por mais esse dia de vida que nos deste. Te louvamos por tua graça, paz e misericórdia. Porque, embora sejamos tão míseros, tu nos ama. E por isso, cuidas de nós de uma maneira tão maravilhosa. E por causa disso, somos constrangidos, atraídos por esse amor. E queremos tanto estar próximos de ti, te conhecer melhor. A proximidade contigo nos traz alegria, segurança, prazer e paz. E além de tudo isso, a expectativa daquilo que vais fazer em nós e através de nós. Por isso, Pai, eu te louvo, em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, o capítulo 44 de Isaías aborda o conceito de idolatria e o contrasta com a realidade do único Deus verdadeiro. O capítulo fala do poder criativo de Deus e de seu papel único como Criador de todas as coisas. Critica a tolice de criar e adorar ídolos feitos de madeira e metal. O capítulo enfatiza a singularidade de Deus e a sua capacidade de prever e moldar a história. Promete as bênçãos e a restauração de Deus para Israel, destacando seu status de escolhido. O capítulo 44 serve como uma forte declaração contra a adoração de ídolos e sublinha a importância de reconhecer e adorar o Deus verdadeiro. Nos versos de 1 a 5, nós ouvimos a batida do coração do Senhor por seu povo. Seu amor é inextinguível, ainda que diante de todos os seus pecados. Ele os chama de Jacó, Israel e Jesurum. Aquele que os fez, os formou e os escolheu, então os ajudará. A promessa do Espírito foi parcialmente cumprida no Pentecostes, mas terá seu cumprimento final e completo no segundo advento do nosso Senhor Jesus. Então, o solo sedento, literal e figurado, experimentará inundações de água. A descendência de Israel florescerá e não se envergonhará de se identificar pelo nome de Israel e pelo nome de Jacó, e também pelo nome do Senhor. Nos versos 6 a 8, o Senhor, o único Rei de Israel, o único Deus verdadeiro, desafia qualquer suposto Deus a prever o futuro como ele o faz, especialmente no que diz respeito ao seu povo, Israel. Seu povo, então, não precisa temer nenhum desafio à sua supremacia. Eles são suas testemunhas de que ele predisse o futuro e que ele é o único Deus. Ele mesmo não conhece nenhuma outra rocha genuína, como então Israel poderia conhecer alguma? Aqueles que fazem uma imagem estão condenados à vergonha e ao desapontamento, pois os ídolos são inúteis e impotentes. O Senhor, então, dos versos 12 a 17, narra que um ferreiro está fazendo um ídolo para um homem rico. O ferreiro, então, trabalha duro, moldando na forma desejada, mas logo se cansa. Ele precisa comer, beber e descansar. Mas se o Criador dos ídolos enfraquece tão rapidamente,
O que dizer então da imagem inanimada que ele fez? Ou então Deus dá exemplo de um artesão fazendo um ídolo de madeira para um pobre. Ele talha o bloco de madeira até parecer a figura de um homem. Talvez ele mesmo tivesse plantado a árvore que gerou aquela madeira. Ele usa um pouco de madeira como lenha para se aquecer, para assar sua comida, e com um pedaço dela faz então o seu Deus. Então ele cai, se debruça e adora um Deus de sua própria criação. Por causa de sua recusa em ver, Deus fechou os olhos dos idólatras. Eles nunca param para pensar que a mesma árvore que é seu mestre também é a sua serva, e que eles adoram parte dela e usam a outra parte para as tarefas domésticas. Eles se alimentam do que é inútil como cinzas, são desviados por uma ilusão, não podem se libertar de sua escravidão e nunca enfrentam o fato de que o Deus que tem em suas mãos é uma farsa, é uma mentira. Nos versos 21 a 23, Israel é chamado a lembrar que Deus é seu Criador, que nunca se esquece deles e que eles são seus servos. Ele apagou a nuvem de transgressões que escondia deles seu rosto. Ele os resgatou da escravidão e os convida agora a retornar a ele. Toda a criação está convidada a cantar e gritar, porque o Senhor redimiu a Jacó. Nos versos de 24 a 27, Deus se apresenta ao remanescente fiel como Redentor, Yahvé, o Senhor, Criador, Protetor e Restaurador. Ele frustra as previsões dos tagarelas caldeus e adivinhos, e a sabedoria dos sábios. Ele confirma as predições de seus próprios profetas de que Jerusalém e Judá serão restauradas e que seu povo retornará do cativeiro sob o decreto de Ciro. O verso 28 contém uma profecia a respeito de Ciro que é notável, porque o menciona pelo nome aproximadamente 200 anos dele nascer. Também é incrível que Deus o chame de meu pastor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma curiosidade aqui. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu que quando Ciro encontrou seu nome no livro do profeta Isaías, escrito aproximadamente 200 anos antes do seu nascimento, um desejo sincero se apoderou dele de cumprir tudo o que estava escrito ali. O capítulo 45 de Isaías retrata uma profecia notável a respeito de Ciro, que nós estamos falando aqui, o governante persa. O capítulo fala do poder soberano de Deus, usando Ciro como instrumento para cumprir seus propósitos. Enfatiza a capacidade de Deus de controlar até mesmo governantes não israelitas para seus planos divinos. O capítulo reconhece Deus como o Criador da luz e das trevas e convida as pessoas a reconhecerem a sua autoridade. Também contrasta a futilidade da adoração de ídolos com a realidade da soberania de Deus. Isaías 45 ilustra a maneira como Deus usa meios inesperados para realizar sua vontade e destaca sua supremacia em todas as coisas. Logo no início do capítulo, dos versos 1 a 6, o Senhor chama Ciro de seu ungido, a mesma palavra que é traduzida como Messias em hebraico. Porque o monarca persa era um protótipo do Messias que daria a libertação final ao seu povo. Yahvé promete dar-lhe vitória sobre as nações, principalmente a Babilônia, para remover todos os obstáculos às suas conquistas e entregar a ele enormes quantidades de riquezas escondidas em lugares secretos. Ainda se dirigindo a Ciro, o Senhor fala de si mesmo como o único Deus verdadeiro, que chama Ciro pelo nome e que lhe deu o sobrenome de ungido e pastor, e que o equipa para a sua missão.
Deus faz tudo isso por causa do seu povo e para que o mundo inteiro saiba que só Ele é o Senhor. O verso 7 tem uma curiosidade. Não significa que Deus cria o mal moral, como alguns alegaram. Alguns, infelizmente, abusaram desse texto para ensinar que o Deus do Antigo Testamento era um ser diferente do Deus do Novo Testamento. Sem dúvida, o mal como ato não é obra direta de Deus, mas é obra espontânea e voluntária de uma criatura dotada de liberdade. No contexto atual, os contrastes entre luz e as trevas, entre a paz e a calamidade, nós vamos ver que o que Deus permite, muitas vezes é dito que Ele cria. Então, voltando para o nosso texto aqui do capítulo 45, nós vamos ver que à medida que Ciro avançava em suas campanhas militares, haveria paz para Israel e calamidade para os inimigos de Israel. E Deus era aquele que supervisionava toda essa operação. No verso 8, as condições ideais de justiça abundante e salvação descritas aqui são aquelas que resultariam em pequena escala da intervenção de Ciro em favor de Israel. O seu cumprimento pleno e completo aguarda o reino milenar. Dos versos 9 a 11, um ai é pronunciado sobre qualquer um que questione o direito de Yahvé de usar um estrangeiro para redimir Judá. Isso é como o barro respondendo ao oleiro e acusando de não ter mãos, de ser impotente. O verso 11 deve ser lido como uma pergunta. Você me pergunta o que pretendo no futuro a respeito de meus filhos? Ou você me ordena a respeito do trabalho de minhas mãos? Em outras palavras, Deus está dizendo: que direito vocês têm de me questionar? Os versos 12 e 13, nós vamos ver que o mesmo que criou o homem e estendeu os céus e a terra, levantou Ciro para libertar seus exilados e construir sua cidade de Jerusalém. Embora a reconstrução da cidade tenha sido realizada mais tarde por meio do decreto de Artaxerxes, como lemos lá no livro de Neemias, foi a liderança de Ciro que primeiro lançou as bases para esse projeto, permitindo que os judeus retornassem da Babilônia. Dos versos 14 a 17, os antigos inimigos de Israel um dia virão a ela com presentes e tributos, reconhecendo que o Deus dos judeus é o verdadeiro Deus e que não existe outro. Essa promessa, assim como todos os procedimentos de Deus, faz com que o remanescente salvo louve a Deus por seus julgamentos inescrutáveis e seus caminhos tão inexplicáveis. Os criadores e adoradores de falsos deuses ficarão envergonhados, enquanto Israel, salvo pelo Senhor, nunca terá ocasião de se envergonhar após a segunda vinda do Senhor Jesus. Nos versos 18 a 19, quando o Senhor criou o mundo, Ele o formou para ser habitado por homens e se revelou a esses homens em linguagem clara e compreensível. Ele não criou caoticamente, nem se comunicou caoticamente, ou seja, para não ser compreendido. Ao invés disso, ele se revelou em verdade e justiça como Deus absoluto e supremo. Nos versos 20 a 21, o Senhor chama os gentios, carregando seus ídolos e orando a deuses impotentes, para produzir evidência de que seus ídolos poderiam predizer o futuro como ele o faz. E então, eles vão entender que somente ele pode fazer isso, pois ele é o único Deus justo e salvador. Então, nos versos de 22 a 25 do capítulo 45, o Senhor convida os gentios a virem a ele para a sua salvação e decreta que todo joelho se dobre a ele e toda língua o confesse.
Isso encontrará seu cumprimento no milênio. Todos os homens reconhecerão o Senhor Jesus como a única fonte de justiça e força, e todos os seus inimigos virão a ele contritos. Israel será justificado e se gloriará nele, não em ídolos. O capítulo 46 contrasta agora o poder e a confiabilidade de Deus com a insignificância e inadequação dos ídolos. O capítulo descreve os ídolos da Babilônia como fardos que precisam ser carregados, enfatizando a sua impotência. Isso contrasta com a capacidade de Deus de conduzir seu povo por toda a vida. O capítulo também aponta para a singularidade do conhecimento de Deus e sua capacidade de declarar o futuro com precisão. O capítulo 46 serve como uma advertência contra a idolatria e um lembrete da natureza e sabedoria infalíveis de Deus. Isso ressalta o contraste entre confiar no Criador e confiar nas coisas criadas. Logo no início do capítulo, nos versos 1 e 2, os ídolos da Babilônia, Bel e Nebo, estão sendo levados pelos persas. À medida que as feras cansadas avançam, os ídolos tombam. Os deuses que eles representam não podem salvar a carga. Em vez disso, eles são levados para o cativeiro. Em contraste com os ídolos que são carregados pelo povo, o verdadeiro Deus levará o seu povo até a sua velhice. Isaías nos mostra que os homens estão cientes de que uma das distinções vitais entre a religião verdadeira e a falsa é que, enquanto a última é um fardo morto para a alma carregar, a primeira é um poder vivo para carregar a alma. Nos versos 5 a 7, que imagem poderia representar a divindade absoluta e exclusiva? No entanto, algumas pessoas iludidas ainda pagavam quantias generosas aos ourives para fazer um Deus para elas. Eles se prostram em adoração, o carregam e quando o colocam no chão, ele fica lá, imóvel, não pode ouvir a oração e nem tampouco salvar. Qualquer pessoa que esteja inclinada à idolatria deveria parar e se lembrar que somente o Deus verdadeiro revelou eventos antes que eles acontecessem, com a determinação de realizar todos os seus planos. Ele chamará Ciro, descrito no verso 11 como uma ave de rapina do Oriente, para libertar seu povo, Israel, dos caldeus. Nos versos 12 e 13 do capítulo 46, o Senhor manda uma mensagem aos duros de coração, dizendo que ele fará chegar a sua salvação rapidamente e estabelecerá sua salvação em Sião e a sua glória em Israel. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.